Eu costumo dizer, não é, que nós vivemos numa sociedade em que a situação é colocada assim: somos imagem e semelhança de Deus e somos um povo religioso. Não é? O Brasil é uma sociedade religiosa. Se Deus é perfeição e se eu sou a imagem e semelhança dele, para uma família que tem um filho, né, diferente desse padrão de perfeição que a sociedade coloca, é quase que admitir um fracasso próprio. Nós não podemos pensar que o indivíduo especial seja limítrofe. As limitações, elas acontecem, mas elas são superadas no tempo em que esse indivíduo receba os estímulos adequados e vá se desenvolvendo. Então não existe algo limítrofe. Nós precisamos fazer com que todos nós, enquanto sociedade, saibamos dessa situação e que essas famílias elas possam se identificar melhor com seus filhos, sabendo que eles vão sim ter um progresso diante da necessidade, né, que se apresenta. Autismo é um transtorno do desenvolvimento que compromete as habilidades de comunicação e habilidades sociais do indivíduo. Como o transtorno ele compromete a comunicação e a socialização, algumas situações elas são bastante aparentes em crianças ainda bem jovens. O autismo não tem uma causa já prévia, está sendo muito estudado, mas ainda não sabemos, né, do que, né, é proveniente a patologia, que podem ser desde causas genéticas, hereditárias, ou até situações ambientais. A criança com autismo hoje pode ser detectado até em bebês. Porém, o diagnóstico mais real seria após os 2 ou 2 anos e meio de idade, em que as estereotipias, as situações características do autismo são mais aparentes, como falta de fixação no olhar, falta de verbalização, né, atraso na comunicação, socialização, compreensão, né, do mundo comprometidas, entre outras situações. Eu sou Sabrina, mãe da Maria Fernanda, ela tem 5 anos e foi diagnosticada com autismo com 2 anos. Ela não teve características iniciais, ela desenvolveu como uma criança típica, né? Andou, sentou, balbuciou, tudo no tempo certo, e quando ela fez 1 ano e meio, ela teve a regressão de tudo isso, entendeu? Aí foi aí que eu comecei a perceber que alguma coisa estava fora do normal, porque ela andava, ela brincava, ela já aceitava comer as coisas sozinha, segurar a colher, pegar banana, pãozinho, e aí ela perdeu todos esses movimentos, todas essas habilidades ela foi perdendo, e aí começou a ficar muito introspectiva, aí começou a se isolar, ir para baixo da cadeira, da mesa quando tinha alguém em casa. Começou a ter a fixação por ventilador, né, essas coisas com roda, e não usava os brinquedos da forma correta, empilhava tudo, né, ficava muito apática, a gente passava na sala, ela não interagia com a gente, entendeu? Se a gente passava um dia todo fora e chegava, para ela era indiferente, se ela estivesse no sofá vendo televisão, ela continuava sentada no sofá vendo televisão. Meu nome é Yasmin, eu sou tia da Maria Fernanda. Foi complicado, vamos dizer assim, porque eu não sabia como lidar. Primeiro, eu contei, na época eu namorava, e eu contei para o meu namorado e eu fiquei muito nervosa porque o meu medo não era de como eu ia tratar a Maria Fernanda, mas era de como o redor ia funcionar, de como todo mundo ia tratar. Porque eu nunca tinha lidado com isso, eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha autismo. E sempre que a gente vê reportagem, tinha novela que passava bastante, a gente via muito preconceito, muita gente tratando mal ou tratando como se fosse uma coisa extremamente ruim e nunca tinha pontos positivos a mostrar. Então, eu primeiro fiquei com medo de como eu ia saber lidar com ela, como eu ia saber brincar, como eu ia saber conversar.
e depois de como seria o redor, tipo, como seria na escola para ela, como seria a vida dela quando ela fosse crescendo e não soubesse lidar com isso. Ali eu comecei a pesquisar e fui anotando, né, as características que eu via diferente nela, e aí fui até a pediatra. A pediatra dela já não atendia mais, e aí eu fui em outra pediatra, porque o plano já não cobria aquela pediatra, e aí a pediatra virou para mim e falou assim, não mãe, isso é coisa da sua cabeça, porque autismo agora é moda, toda mãe quer falar que o filho tem autismo. Falei assim, mas ela não fala, ela anda na ponta do pé. Aí ela falou, isso é normal, põe na escola e eu andar na ponta do pé, isso vai passar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, não é assim. E aí eu peguei e fui para o Rio de Janeiro, nós morávamos no Rio nessa época. E aí morávamos em Angra e eu fui para o Rio e passei em 2 neuros diferentes lá. E aí os 2 neuros me deram esse diagnóstico. Um falou que era transtorno de desenvolvimento global, não quis dizer diretamente que era autismo. E na outra semana eu fui em outro neuro e aí ele falou, não, sua filha tem autismo. E aí ele passou a medicação controlada para ela e pediu para que eu botasse nas terapias e colocasse na escola. Eu sou a Andresa e sou a mãe do Miguel, que tem 7 anos e foi diagnosticado com autismo. O primeiro especialista foi uma psicopedagoga. Adoro falar nesse assunto. Porque eu estava falando com algumas amigas e aí me indicaram uma psicopedagoga. Foi o primeiro profissional. Essa psicopedagoga, ela foi muito infeliz, foi muito ruim ter tido contato com ela. Porque nós fomos para algumas sessões e aí ela fez uma sessão comigo, fez uma sessão só com ele, as portas fechadas. E aí ela me disse que tudo que eu dizia para ela que ele não fazia, como atender chamados, atender comandos simples, olha, pega a bola, pega o controle, que nem eu falei para ele agora, abaixa o volume, ele não fazia nada disso, ele não atendia comando algum. E aí ela fez uma sessão com ele de portas fechadas e ela saiu da sessão falando pra mim que ele atendia ela prontamente. Beleza. Aí na outra sessão eu fui, ela fez uma outra sessão com meu marido e depois numa quarta sessão ela disse que o problema era eu. Que eu criava muita expectativa em cima do meu filho e que eu era muito ansiosa e que eu deveria me tratar. Que o problema era eu. Aí eu disse pra ela que eu não estava pagando ela para dizer algo que eu já sabia, que eu era louca. Então, que ela não precisava ter pego o dinheiro das minhas sessões para dizer algo que pra mim era óbvio, que é lógico que eu sou louca. Então, a gente perdeu tempo e eu perdi dinheiro. Meu nome é Alexandra Nick. Eu sou mãe de um adolescente autista, o Lucas. Ele tem 15 anos e ele tem um autismo do grau clássico para o severo. Na verdade, eu sempre desconfiei que o Lucas tinha alguma coisa, desde bebê, só que eu não sabia dizer o que, porque eu não conhecia o autismo. Então eu sempre questionava com a pediatra que alguns dos comportamentos dele não era compatível com uma criança da idade dele. Mas aí a pediatra falava que era normal, que cada criança tem o seu tempo, o seu desenvolvimento. Eu questionava muito a questão do atraso da fala, que isso me intrigava bastante, mas ela falava que era normal. Não tinha muito essa questão de ter uma equipe multidisciplinar, para dar o diagnóstico. Então eu passei no neuro e na primeira consulta ele ficou analisando ela mais de 1 hora lá dentro, como ela brincava com as funções dos brinquedos. E aí ele falou assim, realmente ela tem alguma coisa. Tentou conversar com ela não conversava e ali ele já me deu o laudo, entendeu? E isso foi 1 ano e meio para 2 anos eu nessa busca, né? Anotando e tentando perceber as coisas. E aí com 2 anos ele me deu o laudo, fechou e falou, é isso. Passou as medicações e nisso nós estávamos mudando para cá, para Caraguá. E aqui a gente começou as terapias, as intervenções. Começou tudo de uma vez. Quando a gente descobriu e saíram as terapias, a gente começou com a terapia ocupacional, psicólogo e a fonoterapia. Então ela já começou de início com essas 3 terapias já toda semana. E aí depois veio a ecoterapia, né, que ela começou a fazer. E também a sala de recurso, que é contraturno da escola, né, que ajuda também nessa parte. Inicialmente, quando a gente começou a ir atrás de diagnóstico, o Miguel estava enquadrado no autismo moderado.
porque o Miguel não falava e ele tinha muitas estereotipias, muitas mesmo. Então, lá no começo, o primeiro profissional que nos atendeu, que foi uma fonoaudióloga, enquadrou ele em autismo moderado. A primeira característica foi o emparelhamento de brinquedos, em ordem de cor. Então, ele pegava os carrinhos e ele não brincava adequadamente com os carrinhos. Ele enfileirava os carrinhos no Hot Wheels em forma de cor. E aquilo me perturbava demais. Eu achava aquilo muito esquisito para uma criança Ele tinha, na época, 10, 11 meses. Eu achava muito estranho aquilo. Mas aí foi levando, é apenas uma criança organizada, aquela coisa, o pessoal falando que era bobagem, me mandavam vídeos de crianças que também faziam aquilo. E aí ele começou a falar com 1 ano, falava algumas poucas palavras, e quando foi com 1 ano e meio, ele parou totalmente de falar. Mas até 1 ano e meio foram aparecendo outras características, como ele girava em torno dele mesmo, ele dificilmente brincava adequadamente com brinquedos. E aí com 1 ano e meio foi o marco mesmo que ele parou totalmente de falar, ele só balbuciava. Foi aí que na escola, né, a escola já tinha mudado ele de turma, com a alegação de que ele era muito esperto e precisava mudar ele de turma, porque a escola não me sinalizou. E um dia, na porta da escola, eu fui pegá-lo e perguntei, né? Falei, ele tá falando aí? Ela fez uma cara assim, não. Falei, vocês não me falam nada que ele não tá falando? A gente mudou ele de turma para ver se ele evoluía, e aí que começou a minha busca, atrás de algo que eu nem sabia o quê. Meu nome é Natanael, eu sou pai do Miguel Henrique, que foi diagnosticado com autismo. Um misto, né? Uma série de sensações de frustração, de medo, de receio, de como vai ser a sua vida, de como vai ser a vida dele, se a gente vai ser capaz de lidar com tudo isso. Quando você é pai de um especial, então, além de todo esse universo, você vai conhecer o universo dos especiais, dentro dessa especificidade. Aí você vai conhecer a causa, você vai conhecer eventos, você vai entender as demandas, vai entender as necessidades, vai inevitavelmente fazer comparações do que você tem em casa, das especificidades que você tem em casa e das dificuldades, das especificidades de outras pessoas com autistas moderados, autistas severos. E aí a especificidade do Miguel é do que a gente já viu, do que a gente já presenciou com autistas severos. O Miguel é uma bênção. O Miguel não tem o menor problema em lidar com ele. O que mais me intrigou foi a falta de contato visual. Ele não mamou no peito, ele não aceitou, ele não aceitava toque, né? A gente vê que ele se incomodava muito com toque. Ele não tinha contato visual nenhum. Não se interessava por nenhum brinquedo. Então, por exemplo, se eu desse um carrinho para ele não tinha aquela função simbólica do carrinho, de manusear o carrinho, né, como qualquer outra criança. Ele virava sempre o carrinho de cabeça para baixo e ficava girando, alinhava as coisas, alinhava os brinquedos, separava por cor, né? Ele era muito quieto, assim, não era aquela criança hiperativa, ele era muito quieto, até demais. Então, assim, se eu deixasse ele o dia inteiro sem trocar fralda, ele ficava o dia inteiro sem reclamar. Então, ele era muito seletivo para comida, então não era qualquer coisa que ele gostava, era seletivo até mesmo para marca de, tipo, mamadeira. Tinha que ser sempre a mesma mamadeira, da mesma cor, da mesma marca, chupeta sempre da mesma cor, da mesma marca, do mesmo desenho. Ele não aceitava roupa com estampa, tinha que ser tudo liso, o sapato não podia ter nada, nenhum tipo de costura. Então, ele tinha uma questão sensorial, assim, muito difícil, né, para trabalhar, de lidar. E aí essas coisas me entregavam, porque eu falava, nossa, essas crianças, porque eu sou a irmã mais velha de 2 irmãos. E assim, eu sempre acompanhei crianças, sempre tive na minha família crianças. E eu falava pro meu marido, tem alguma coisa estranha, porque ele é muito diferente, ele é muito, né? E meu marido, não, cada criança tem o seu jeito, você tá
procurando coisa onde não tem. Mas no fundo, eu sabia que ele era diferente, mas eu não sabia dizer o quê. Por ser um espectro, a intensidade e a funcionalidade de cada indivíduo com autismo é muito diversa. Mas algumas características são mais próprias, como a apresentação de estereotipias, que podem ser movimentos repetitivos, ecolalias na primeira infância, na fase, né, da primeira infância, situações de falta de compreensão de linguagem figurada, ansiedade, transtornos de ansiedade como comorbidade. Enfim, são uma série de características, mas a intensidade ela varia muito de um indivíduo para o outro. Ele não conversa. Então, se você fizer perguntas para ele, ele não responde. Então, ele só fala aquilo que é de interesse dele, aquilo que ele quer identificar, que ele está pedindo. Isso é o que mais me angustia, né? Eu acho que o Lucas desenvolveu muito de quando ele era pequeno para hoje. Eu falo que existem 3 fases do Lucas, né? Tem o Lucas de 0 a 4, de 4 a 12 e de 12 até hoje. A fala, para mim, hoje, eu acho que assim, se ele falasse, conversasse e tal, eu acho que para mim não faltaria mais nada. A incidência maior são nos meninos. Para cada 4 casos, né, 1 será menina e 3 serão meninos. Por quê? Há estudos que dizem que a testosterona, que é um hormônio mais latente nos meninos e maior incidência nos meninos, também tenha, né, responsabilidade na causa do autismo. Onde a gente estiver, ele é totalmente inquieto, ele tem ecolalia, ele repete coisas que ele ouve, então ele está sempre falando sozinho, E isso desperta o olhar das pessoas de uma maneira negativa. A gente não sente um preconceito tão acentuado. Talvez em lugares mais abertos, né, longe do nosso controle, talvez até tenha, mas a gente também procura não estar expostos a ambientes que talvez pudessem ocorrer. Então a gente não vai num show, a gente não vai evita ir em shopping, em lugares que tenha multidão e lugares que tenha barulho. Os lugares que a gente frequenta, as casas, as pessoas que a gente frequenta são pessoas que já conhecem o Miguel, já conhecem a nossa demanda, já conhecem a situação, então a gente acaba não tendo contato com esse preconceito que a gente até sabe que existe, mas a gente procura deixar isso de lado e deixar que a sociedade vá evoluindo. Eu peguei uma professora muito boa que me ajudou muito nisso e ela fez essa conscientização durante o ano todo, ano passado, na escola. Então ela passava vídeos mostrando aos pais o porquê que era diferente, como que eles se comportam, como que eles veem o mundo. Então isso me ajudou muito. A dificuldade que eu tenho mais é em sociedade, quando você vai num shopping, quando você vai na igreja, né, que às vezes os pais não têm a instrução, né, e não conseguem passar a informação para a criança. Então a criança vê, mas não entende, e aí ela não consegue chegar na criança para brincar e a criança vê, tipo, nossa, a menina é meio estranha. E aí meio que se afasta, né? Então hoje a minha dificuldade é mais com a sociedade do que com a escola. A questão do preconceito, então eu vejo assim, eu tinha um grupo muito grande de amigos e depois com o tempo esse grupo reduziu, a gente não era convidado mais para nada, né, porque o Lucas chorava, fazia escândalo, então as pessoas pararam de convidar a gente, então essa parte foi muito difícil, saber lidar com o preconceito das pessoas, então quando eu saía com ele na rua, as pessoas ficavam apontando, julgando, então isso para mim foi muito difícil. Então eu falo que foi um dos meus maiores desafios, né, tanto que eu parei de sair de casa por causa disso. Aí a psicóloga falou, mas é isso que você quer para a sua vida? Você vai ficar o resto da vida até quando trancada dentro de casa? Você acha que isso vai resolver? E aí foi que eu falei, não, é verdade, eu tenho que encarar, né? Não era nem ele, mas eu acho que o problema era mais eu, assim, que eu me sentia muito impotente, né, em certas situações. Eu falava, o que eu posso fazer para defender ele? Como que eu tenho que fazer para as pessoas respeitar ele, né? Então, essa parte eu não sabia lidar. Então eu achava que era mais fácil ficar em casa e proteger ele do que encarar. Aí eu fui me apropriando mais e aí eu conseguia dar a resposta à altura para as pessoas, né? Então hoje eu levo de boa. Então se a pessoa fala alguma coisa meio preconceituosa, eu dou uma resposta assim que a pessoa fica meio perdida assim, mas assim, é uma forma de conscientizar, né? Empatia. A gente ouve muito falar sobre empatia, mas eu acho que eu de verdade nunca tinha exercido de forma prática.
Hoje eu consigo olhar no ônibus quando eu tô e tem uma criança que chora muito, tem uma criança que esperneia, e eu vejo o desespero da mãe e eu consegui olhar para ela com uma forma tipo, tá tudo bem, ou então chegar e conseguir perguntar se precisa de ajuda, se quer alguma coisa, porque provavelmente antes eu ia olhar de uma forma tipo, nossa, talvez ela seja um pouco mimada. E autismo não tem cara. Então não dá para você saber quando é uma criança autista. Então por que não olhar todo mundo com empatia, em vez de só quando você sabe que a criança tem algum tipo de deficiência, ou adulto, ou o que quer que seja. Eu passei a olhar as pessoas em geral, tanto crianças quanto adultos, com uma forma de empatia, de tentar compreender. Porque, querendo ou não, até quem não está no espectro tem o próprio mundo. O autismo é uma das patologias mais estudadas no mundo atualmente, junto com o Alzheimer. Isso faz com que as redes sociais, sejam quais forem, comecem a divulgar mais características, um pouco mais, trazer um pouco mais de informação para o público. Ainda existe uma ideia, um contexto histórico-cultural de que o autista é aquele que não vai evoluir no seu desenvolvimento, que não será verbal, que terá dificuldades permanentes. Como nós já sabemos, nós profissionais da área e famílias, já sabemos que trabalhando desde cedo a funcionalidade, não é? Ela avança. Então faz com que nós tenhamos mais informação a respeito, mas a sociedade ela tem a informação de que o autismo existe, de que pelas redes de comunicação muitos programas, muitas séries vêm trazendo, não é, o contexto, porém ainda não, como existe esse contexto histórico-cultural, ainda é muito difícil entender o autista. Porque está muito camuflado na sociedade. As famílias ainda tiram um pouco esse indivíduo, principalmente de funcionalidades mais severas, tiram eles da sociedade. Isso faz com que se concretize uma ideia, né, mais específica de um autista que não vai evoluir dentro do quadro. As atividades, elas devem ser adequadas, os profissionais devem entender as características cognitivas, comportamentais, sociais desse indivíduo, para trazê-lo e fazer com que a inclusão de fato seja uma integração ao grupo. Eu acho que essa é a maior luta, integrar ele à sociedade, tentar adequar ele à forma em que a sociedade espera que ele seja e tentar preparar a sociedade para aceitar ele do jeito que ele é. O autismo sempre insiste em dizer que ele está na parada. Ele sempre insiste, ele sempre me dá um murro para dizer, eu estou aqui, por mais que você me vença, eu estou aqui, eu estou presente. Então é uma aceitação diária, é uma luta diária. A cada dia é uma coisa que dói, você vê seu filho não ter amigos, mas a cada dia é uma coisa que te conforta. É uma coisa simples que eu falo para todo mundo, que eu acho maravilhosa e que eu fico fascinada. Ele brincar de carrinho. Para mim, não tem nada mais lindo nesse mundo do que ele brincar assim de carrinho. A Nanda representa a superação. Ai, meu Deus, calma aí. Hoje, olhar para Nanda e ela conseguir estar na igreja, estar na escola, representa a força da minha irmã e do meu cunhado e a superação que ela transforma todos os dias, porque pra gente ia ser uma coisa impossível. E hoje ela mostra pra gente que tá tudo bem, é fácil pra ela. Às vezes a gente sabe que na escola nem todo mundo sabe lidar, mas ela chega muito feliz da escola e mostra que é uma superação, é um passo de cada vez. Ela trouxe empatia, né? A gente conseguir olhar o próximo de uma forma diferente, né? Na verdade, eu acho que a gente aprende quando a gente vive. E a Duda, eu sempre fui muito rígida. A Maria Eduarda me entendia no olhar. Com a Maria Fernanda, o olho pode virar de cabeça para baixo que ela não vai entender. E aí, na maioria das vezes, quando você vê uma criança fazendo pirraça na rua, né? Antigamente, você pensava que falta de educação, os pais não educam.
Isso também passou pela minha cabeça, né, várias vezes, até a gente viver exatamente isso, né? Até você ter que abaixar no shopping cheio e olhar e falar, olha no meu olho, olha aqui, ó. Entendeu? E você e as pessoas tudo ficar olhando para você, tipo, nossa, não educa essa criança, né? Você tá no mercado e ela querer algo que ela não pode consumir, e ela começar a chorar e você ter que ir ali fingir que não tem ninguém à sua volta para você conseguir controlar ela e conseguir explicar e continuar o que você estava fazendo, né? Então, eu vi o quanto o mundo é cruel. Primeiro ele me trouxe a beleza do simples. É muito lindo o simples, é muito bonito. Ele fez a gente mudar a nossa forma de vida também. Hoje, a gente pensa que hoje tudo pra gente menos é mais. Então, sair menos, é mais tempo em casa, da gente brincar, ficar junto. Menos trabalho, é mais tempo da gente ficar junto. Então a gente descobriu a beleza do menos é mais. O simples, por exemplo, ele só foi me chamar de mãe quando ele tinha 3 anos. Hoje, por mais que ele fale 478 vezes por dia mamãe, para mim é lindo, porque eu levei tanto tempo para ele falar. E a gente se encanta com coisas muito simples. Uma conversa que ele consiga sustentar, que ele consiga trocar, uma brincadeira de imaginação que ele tenha, que ele chega pra gente e fala, olha, você é tal coisa, você é tal coisa. Nossa, pra gente é um presente de Deus. Eu acho que o mais bonito de tudo é poder mostrar para outras pessoas que não é o fim. Que diagnóstico não é sentença. E eu sempre falo, se diagnóstico for sentença, ainda mais eu que sou advogada, eu vou recorrer. E eu entrei com recurso e estou lutando para que esse recurso tenha resultado. Então eu divulgo mesmo, eu falo, eu abraço a causa, eu ando de azul, eu publico coisas dele no Facebook. A intervenção precoce, ela é primordial, o Miguel é hoje porque eu intervi precocemente na vida dele, porque senão eu não sei o que seria do Miguel hoje. Eu não faço a menor ideia de como seria se eu tivesse fechado os olhos ou recusado, como muitas pessoas fazem, de não aceitar, de lutar contra uma coisa que é evidente. E eu sempre digo para as pessoas, a minha aceitação não está em jogo. A minha aceitação é um problema meu. Mas o meu dever como mãe é fazer o que for necessário para que ele entregue, para entregar ele para a sociedade. E também para que a sociedade o aceite como ele é. O Lucas me trouxe a vida. Assim, eu era uma pessoa extremamente intolerante, né? Eu era uma pessoa que eu não tinha paciência para nada. Tudo para mim era para ontem. Tanto que minha mãe falava assim, eu vou ser vó dos seus irmãos, dos filhos dos seus irmãos, mas você nunca vai ter filhos, porque você é uma pessoa impaciente demais. E hoje o que eu faço na minha vida a não ser paciente? Né? Minha vida é exercitar a paciência todos os dias. Mas o melhor de tudo é que eu falo assim que eu mais aprendo com ele do que ensino, né? E ele me trouxe uma grande missão, que é ajudar muito mais famílias. Então, eu acho que ela trouxe mais amor, sabe? Mais empatia. Ela trouxe isso, sabe? Menos preconceito, nos ensinou a ver a vida de uma forma diferente. E eu acho que é a gente que tem que aprender com eles, porque eles são tão puros, eles, sabe? Nos mostram tanta coisa. E só quem convive é que sabe, né? Só quem convive é que consegue perceber esse mundo sem máscaras que eles vivem, né? Então a Nanda é literalmente superação pra mim. Tipo, olhar a Fernanda é saber que eu vou ter um dia bom, apesar de qualquer coisa, das pessoas, do problema no trabalho, problema na faculdade, problema na família. A Nanda é sempre o meu ponto de paz. Sempre.